Graça e paz, irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais um estudo neste momento. Mas antes gostaria de pedir aos irmãos que não são inscritos no canal que por favor inscrevam-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra de hoje encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 51. Aliás, capítulo 15, versículos 51 e 52, onde a palavra do Senhor nos diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, talvez vocês já ouviram pastores pré-tribulacionistas, pastores que pregam o arrebatamento antes da grande tribulação, dizendo que esta última trombeta, a qual o apóstolo Paulo diz, não é a mesma última trombeta que encontramos em Apocalipse 11. Pelo fato de que o apóstolo Paulo não tinha o livro do Apocalipse. Então não teria como ele saber, não teria como ele conhecer esse fato para que aquela última trombeta de Apocalipse 11, verso 15, fosse essa mesma última trombeta a qual o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Porém, irmãos, nós temos aprendido aqui no canal que tudo aquilo que nós vemos de ensinamento dos apóstolos no Novo Testamento são mistérios que foram dados aos profetas. Foram mistérios que foram dados na lei, nos salmos e nos profetas. Por isso que Paulo diz: Eis que vos digo um mistério. Aqui, primeiramente, Paulo ele está falando da festa das primícias, que é a festa da colheita. E a colheita, ela fala do arrebatamento. A festa das primícias, na verdade, ela revela para nós o verdadeiro dízimo, o verdadeiro sentido e o que realmente significa na sua realidade. E é por isso que ele usa termos de colheita, de lançar a semente, da semente morrer, e então ela nascer com um novo corpo. Para dar esta explicação de que, assim como tem o corpo terrestre, tem o corpo celestial. Porém, irmãos, o que eu quero falar hoje é sobre a última trombeta. Será que não tem nada na lei, nos salmos ou nos profetas que realmente não fizesse Paulo compreender sobre um último toque de trombeta e que esse último toque de trombeta ocorreria com a vinda do Senhor? Vamos ver o que está escrito em Levítico capítulo 25, do versículo 8 ao 10. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra e todos os seus moradores.
e de todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. Irmãos, veja que o povo deveria contar 49 anos, e então no dia da expiação, eles deveriam passar a trombeta vibrante por toda a terra de Israel. E essa trombeta vibrante, que é também chamada de grande trombeta em outros textos, ela anunciava o ano 50º, o ano da libertação, o ano aceitável do Senhor. Depois, para que os irmãos possam compreender melhor sobre o ano aceitável do Senhor, leia Levítico 25, a partir do versículo 8. Leia completo, que os irmãos vão entender melhor esse ano aceitável do Senhor. Porque o ano do jubileu é o ano em que havia restituição de tudo que foi perdido. Se alguém perdeu alguma terra, se alguém arrendou alguma terra ou vendeu ela, no ano de jubileu essa terra era restituída ao seu dono. Se alguma pessoa se tornou escravo, no ano do jubileu esta pessoa era livre. Então é um ano de libertação, um ano em que o povo iria cumprir várias coisas, mas proporcionando o bem uns aos outros e restituindo os bens uns dos outros. Então é o ano aceitável do Senhor, ano de restituição, ano de galardão, de recompensa. Irmãos, essa trombeta que era tocada na festa da expiação, no ano do jubileu, ela era a última trombeta antes do ano aceitável do Senhor. Porque, ao contrário de nós que comemoramos o Ano Novo em dezembro, no mês 12, o povo de Israel, eles comemoram o Ano Novo no dia da expiação. Porque o dia da expiação é o dia da purificação, o dia do perdão, onde o povo teria todos os seus pecados perdoados, cobertos, purificados. E ali eles entram em um novo ano, limpo, purificados dos seus pecados. O dia da expiação, ele aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo, aonde vai haver a purificação e o fim dos pecados. Era o único dia em que o sumo sacerdote podia entrar na presença da Arca da Aliança para fazer expiação pelo povo. Era o único dia em que a Arca da Aliança era mencionada, onde um homem podia entrar em tua presença. O sumo sacerdote, somente ele. Porque se alguém entrasse na presença da Arca da Aliança fora do dia da expiação, essa pessoa morreria. E ainda tinha vários requisitos que o sumo sacerdote deveria cumprir para que ele pudesse entrar na presença da Arca da Aliança. Então veja, a Arca da Aliança, uma grande trombeta, grande toque de trombeta passado por toda a terra, e sendo a última trombeta que é tocada antes do ano do jubileu. Porque como a virada de ano ocorre no dia da expiação, e essa trombeta é tocada no dia da expiação, então essa é a última trombeta tocada
antes de entrar o ano novo, o ano quinquagésimo, que seria o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Como diz em Isaías 61, ali Jesus falando que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele está se referindo à festa do jubileu, a esse ano de libertação, a esse ano que é o ano aceitável do Senhor. E veja que nós vamos ter outras figuras que vão mostrar alguns paralelos entre o que está para acontecer no fim e a festa do jubileu. E um desses paralelos, um desses exemplos, dessas figuras, é quando Josué foi tomar a cidade de Jericó. Jericó, ela caiu como símbolo da grande Babilônia que cairá no futuro. A grande Babilônia, ela representa a cidade do anticristo. E assim como ela cairá no futuro, assim também Jericó caiu. Só que a grande Babilônia, além de ser uma cidade, ela também fala do mundo que vivemos. Porque Babilônia, lá em Apocalipse, quando explica a seu respeito, ela é a mãe das prostituições da terra. Isso quer dizer que ela tem suas filhas. Se ela é a mãe, ela tem suas filhas. E as suas filhas cairão junto com ela. A diferença é que dela a fumaça subirá pelos séculos dos séculos. Agora o restante do mundo será restaurado por Deus. Será restaurado para o reino milenar de Cristo. E veja o que diz em Josué capítulo 6, versículo 1 ao 11, e depois o versículo 15 e 16. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca da aliança. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifres de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente,
Porém o povo ordenara a Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Então, irmãos, vejam só. O Senhor deu ordem a Josué: Vocês vão rodear a cidade por 7 dias. Durante 6 dias vocês rodearão uma vez. No sétimo dia, 7 vezes. Então, rodeando a cidade 7 dias e no sétimo dia 7 vezes, Deus ele queria que uma conta viesse à nossa mente para nos trazer à memória a festa do jubileu. 7 vezes 7, o que dá 49. E o fato de os sacerdotes estarem com trombetas de chifres de carneiro também é para que viesse à memória do povo a festa do jubileu, porque a trombeta vibrante, a qual é tocada na festa do jubileu, é chifre de carneiro. Inclusive, na nossa tradução aparece festa do jubileu. Porém, se nós olharmos no hebraico, não vai aparecer a palavra jubileu, vai aparecer a palavra chifre de carneiro, que é a trombeta que eles tocavam. Tocavam por toda a terra. Então veja, eles rodearam a cidade por 7 dias e no sétimo dia 7 vezes tocando trombeta. Quando eles rodearam pela última vez, no último toque de trombeta, o povo gritou e os muros da cidade caíram e eles tomaram Jericó. Josué amaldiçoou a cidade para que ela não fosse reedificada mais. Isso daí é uma figura, porque quando cair a grande Babilônia, ela nunca mais será reedificada. E era este exemplo que nós estávamos tendo em Jericó, quando Josué tomou a cidade. São paralelos entre a grande Babilônia e Jericó que foi tomada. Assim como caíram as muralhas de Jericó, cairá também a grande Babilônia. E ela caiu no último toque de trombeta. 7 vezes 7, 49, anunciando o ano aceitável do Senhor, usando trombetas de chifre de carneiro, que é a trombeta usada para se tocar na festa do jubileu no dia da expiação, e a arca da aliança os estava seguindo. Também eles salvaram da cidade Raabe, a prostituta que se arrependeu e salvou os espias, salvaram ela e a sua família, como figura da igreja e das nações que restarão no final. Então, meus irmãos, veja que nós temos esses paralelos. A igreja de Cristo, ela será glorificada. Porém, as nações que restam, por eles terem se convertido depois, no tempo da tribulação, eles
vão restar tendo a vida prolongada, mas eles mesmos não terão corpos glorificados. Como nós vimos naquele estudo das nações que restam, no estudo falando sobre 1335 dias da profecia de Daniel. Então veja que Paulo, ele tinha conhecimento dessas profecias. Paulo, ele entendia estas coisas. Então Paulo, ele sabia exatamente o que ele estava falando quando ele disse no ressoar da última trombeta. Ele conectou esses pontos que nós estamos vendo da festa do jubileu da muralha de Jericó. Veja também o que diz o profeta Isaías, capítulo 27, versículo 12 e 13. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, chifre de carneiro, grande trombeta, a trombeta do jubileu. E os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Então veja, o Senhor colherá os filhos de Israel um a um. Se você conhece a pregação das duas casas de Israel, então você já sabe que os filhos de Israel são judeus e gentios, as duas casas de Israel, porque os gentios também fazem parte das 12 tribos. Então, se você viu o estudo, você já entende isso. Se você não viu esse estudo ainda, então veja esse estudo no canal, procure no canal, porque no canal nós temos esse estudo e esse estudo vai trazer grande edificação para a sua vida. Vai trazer muito entendimento, vai abrir os seus olhos para as Escrituras. Assim também como o estudo das festas, como eu tenho falado aqui do dia da expiação, festa dos tabernáculos. Olhe no canal, porque nós temos esses estudos e são estudos que vão abrir os seus olhos para muitas coisas que antes estavam ocultas nas Escrituras, mas que a partir do entendimento das duas casas de Israel e do entendimento das festas, você compreenderá melhor. Então, irmãos, veja que Deus, ele vai colher os filhos de Israel um a um, arrebatamento, com o toque de uma grande trombeta, a trombeta de chifre de carneiro, que é a trombeta do jubileu, a última trombeta antes do ano aceitável do Senhor. Então, meus irmãos, Paulo tinha como saber que o arrebatamento seria depois de uma última trombeta? Tinha. Pelos profetas, esse mistério estava oculto. Porém, quando Cristo veio e derramou sobre a igreja o seu Espírito, então ele capacitou a igreja a entender esses mistérios que antes eram ocultos na palavra e que agora estavam sendo revelados. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, o sétimo anjo tocar a trombeta. Esse sétimo anjo que vai tocar a trombeta é aquela trombeta de Apocalipse 11:15, a qual muitos pastores pré-tribulacionistas dizem que não é a mesma última trombeta que Paulo se refere. Então, veja aqui o que a palavra diz. Nos dias da voz do sétimo anjo,
Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tem um mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos, os profetas, que vai se cumprir no toque da sétima trombeta. Vamos ver o que diz na sétima trombeta, em Apocalipse 11:15. Apocalipse 11, do 15 ao 19. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse é um mistério que estava escrito nos profetas. O reinado de Cristo. O reino milenar de Cristo está descrito nos profetas. Zacarias, Isaías, entre outros. E continuando diz: E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Eu já falei isso em outros vídeos, mas não custa frisar. Em Apocalipse, no capítulo 1, os 24 anciãos dizem: Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir. Quando chega em Apocalipse 11, na última trombeta, eles não dizem mais o que há de vir. Só diz Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Então o Senhor assumindo o seu reinado. Veja o que mais diz. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Tudo isso está escrito nos profetas. Daniel, Isaías, Jeremias são profetas que falam da vinda do Senhor. Sofonias, dele assumir o seu reino, dele passar a reinar, dele ressuscitar os seus mortos e dele entregar galardão aos seus servos. Tudo isso nós vemos no Antigo Testamento. Mistérios que foram dados aos profetas, mas que o Senhor tem nos revelado no Novo Testamento. E tudo isso está se cumprindo no toque da sétima trombeta, a última trombeta. E ainda diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto e grande saraivada. Então, irmãos, vejam, até mesmo a arca da aliança é vista, e Deus faz essas referências todas para fazer conexão de textos, para que nós possamos ler e entender que ele está conectando um ponto no outro.
Então nós não devemos desconectar aquilo que Deus conectou, mas devemos conectar todas as coisas que Deus está conectando na sua palavra. Não deixe que o desejo do seu coração por uma doutrina que aparentemente é mais agradável te faça distorcer as palavras do Senhor. Mas dê ouvidos à voz de Deus. Veja o que Ele está mostrando. Textos que são claros, pontos que se conectam e que se interligam. Sim, irmãos, eu sei que é muito mais agradável pensar em um arrebatamento antes da grande tribulação. E eu sei que é muito melhor nós não estarmos aqui no tempo da grande tribulação. Porém, nós temos que ensinar aquilo que na palavra está sendo ensinado e preparar os irmãos naquilo que a palavra tem preparado. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Aquele que não se prepara para uma batalha, a chance dele ser derrotado é muito grande. Então, irmãos, vejam que a última trombeta, a qual Paulo cita em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, mesmo sem o livro do Apocalipse, Paulo tinha como compreender aquilo e escrever da forma que escreveu, e que ela bate exatamente com o mistério de Deus anunciado aos seus servos, os profetas, ao qual em Apocalipse 10 ele disse que revelaria no dia do toque da sétima trombeta. Meditem nesse estudo e guardem no coração. Se fortaleçam em Cristo Jesus, nosso Senhor, e se renovem cada dia mais nele para a salvação da sua alma e fortalecimento do seu espírito. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.